E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui para dar mais uma dica de questão do ENAD. Eu escolhi mais uma vez uma questão do ENAD 2019, a questão em especial do curso de Engenharia de Controle e Automação. Mas, repito, as questões da engenharia elétrica e engenharia de controle e automação relacionadas a circuitos, eletrônica digital, elas são muito parecidas. Então, não me parece que seja um problema, pelo contrário. Então, esse vídeo ele é dedicado tanto para os alunos do controle, como também para os alunos da engenharia elétrica. Pois bem, vamos às questões. Esse circuito aqui da questão 29, ele é bastante trivial sobre vários aspectos. Primeiro, porque vocês viram isso em várias disciplinas. Segundo, porque ele é bastante simples do ponto de vista de construção e eu acho que a gente tende a ter facilidade em resolver esse tipo de questão. Aliás, convenhamos, eu diria que a gente tem facilidade de resolver quase todas. O emprego de circuitos elétricos passivos RLC como filtros possui diversas aplicações técnicas na engenharia. Exemplo dessas aplicações podem ser encontrados tanto em circuitos para correção do fator de potência em plantas industriais, como em filtros de linha para equipamentos domésticos. Até aí, a única informação que nos interessa é que é um circuito RLC. E está bem escrito ali, como o diagrama esquemático nos apresenta. O diagrama esquemático apresentado na figura a seguir representa o projeto de um filtro passivo, RLC. O que é um filtro passivo? É um circuito que não precisa de alimentação para funcionar. Muito bem. E daí? E daí que a questão continua. Considerando a característica estrutural desse circuito elétrico, assinale a opção cujo gráfico representa a resposta em frequência correta quando este filtro está sujeito a uma entrada de 1 volt. Vocês têm N formas de resolver essa questão, mas a primeira delas é lembrar que este circuito aqui ele é feito por elementos resistivos, elementos capacitivos capacitivos e indutivos. E aí a gente tem que lembrar do comportamento desses dispositivos durante a variação de frequência, ou seja, qual é a resposta em frequência para esse cara aqui, qual é a resposta em frequência para esse cara aqui. Pois bem, se a gente considerar a resposta em frequência para esse cara aqui em baixa frequência, ou seja, quando a minha frequência é muito baixa, um indutor, ele nada mais é do que um fio enrolado, mas é um fio. E em baixa frequência, a corrente é conduzida aqui. Tem aqui uma baixa impedância. E daí? E daí que em baixa frequência, esse cara aqui funciona como um curto. E se isso aqui em baixa frequência funciona como um curto, significa que este ponto aqui do circuito e esse ponto, eles vão estar em curto-circuito. E a tensão em cima de um curto-circuito tende a zero. Portanto, em baixa frequência, a saída desse negócio aqui vai ser próximo de zero, tendendo a zero. Tá? Isso para baixas frequências. Para altas frequências, um capacitor tende a se comportar como um curto. Se ele tende a se comportar como um curto, significa que a corrente que vem por aqui, ela vai passar por aqui, e isso aqui vai ter uma diferença de potencial muito próxima de zero. Consequentemente, para baixas frequências, isso aqui é um curto, para altas frequências, isso aqui é um curto. Consequentemente, este circuito sensacional vai ter uma resposta em frequência assim, né? Se a gente pensar na variação da frequência. Consequentemente, isso aqui é um filtro passa-faixa. Para baixas frequências ele rejeita, para altas frequências ele rejeita, e tem uma frequência central aqui que a gente até poderia calcular. Mas considerando que esse cara que fez essa questão aqui, ele nos apresentou gráficos bem distintos, e o único que se apresenta com a característica de um circuito passa-faixa, um filtro passa-faixa, é a resposta D, tá morta a cobra.
Vamos lá, vamos marcar a D, vamos ser felizes, vamos para a próxima questão. Certo? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham um bom desempenho na prova. Primeiro, eu espero que vocês façam a prova, que vocês tenham um bom desempenho, que vocês façam a prova com calma, e aí certamente o resultado será super positivo. Tchau para vocês.